Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Comigo está tudo bem. Começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente dos outros. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês os meus trabalhos. Ó, tô fazendo essa toalhinha que é pro filho do sobrinho do meu marido, ou seja, pro sobrinho neto. Aí, a minha sobrinha, que é filha do meu irmão, ela faz os desenhos para mim, eu bordo. Que eu não consigo fazer os desenhos, porque as minhas vistas já não tá muito boa e a minha mão também às vezes amortece, então se eu ir desenhar, sai torto ou sei lá, não sai bem feitinho, e a minha sobrinha, ela faz bem feitinho. Aí ela desenhou, eu recortei, eu colei, e agora eu tô fazendo esse, acho que é caseado o nome disso daqui. Eu não lembro mais o nome. Eu fiz curso e não lembro o nome. E também tô bordando essa aqui. Essa daqui, pessoal, vai ser com o emblema do Inter. Aqui já tá o nome do menininho, que vai ser Miguel. Também minha sobrinha que fez o desenho e fez o nome. Aqui, ó, tem outra toalha que a minha sobrinha fez o desenho e eu bordei. Ela fez o nome, mas ela fez o nome muito grande. E agora eu vou pedir para ela diminuir o nome. Olha só que lindo que fica, ó. E aí, pro Miguel ainda, eu também vou bordar essa vermelha. Essa que vai ser o ponto cruz. O ponto cruz, eu vou fazer esse carrinho. E o nome Miguel. Que eu mesmo vou dar para ele, vai ser 3 toalhinhas, mas eu tenho encomenda de 6 toalhinhas. Mas essas 3 eu vou dar de presente. Aqui tá as linhas, né, pra fazer o carrinho. E aqui, pessoal, eu não vou fazer as letras nesse modelo. As letras eu vou fazer assim, quer ver? Eu vou comprar um vermelho desse 3D, que é a tinta relevo. E aí eu vou passar a tinta aqui, ó. Aqui. E eu venho e ponho assim, né? Pra escrever Miguel. Aí eu deixo 24 horas pra secar. Depois de seco, eu vou passar o ferro do lado do avesso pra ficar bem estufadinho. Eu digo estufadinho, né? Mas ele fica assim, levantadinho, ele fica muito lindo. Eu fiz esse modelo pra minha sobrinha neta, que agora já tá com quase 2 aninhos, só que no dela eu não fiz carrinho, eu fiz um outro desenho, eu acho que eu postei em alguma rede social. Mas, então, pessoal, agora eu vou contar uma história pra vocês. Vou bordando aqui, vou contar uma história sobre mim. Eu casei, né? Toda mulher quando casa sonha em ser mãe, e esse era o meu sonho. E depois de um ano, eu não tomei mais remédio, não me cuidei mais. Passou mais um ano e nada. Aí eu ficava rezando, né, pedindo para Deus que eu queria um filho, nem que fosse só um. Quando a gente só namorava, meu marido dizia assim, que ele queria ter 5. Eu dizia, não, só 2, só um casal. Ou 2 piá, ou 2 meninas, mas era só 2. Então, eu comecei a ter um sonho assim, uma pessoa dizia assim, ó, pra mim, não adianta você tá fazendo promessa, tá pedindo, porque você não vai ser mãe, você nunca vai ser. Até que um dia eu tive um sonho que eu entrei num quarto, o quarto era um quarto assim, era assustador no meu sonho. Numa cama, tinha 2 camas nesse quarto. Numa cama tinha uma pessoa deitada e essa pessoa era do mal. E no outro quarto, na outra cama tinha uma outra pessoa.
deitada, né? Então, nesse sonho, essas pessoas, o que tava na cama mais, digamos assim, mais alegre, que parecia ser uma cama alegre, bem arrumadinha, bem organizada, tá minha caixa de coisa. Ele falou assim pra mim, não, você não vai ter, mas você pode ter quantos você quiser. Daí eu, da outra cama, ele dava risada e dizia, mas não vai ter, não vai poder realizar o sonho, não vai ser mãe. E aí eu contei, né, no dia seguinte eu contei pro meu marido, eu contei pra minha mãe, pro meu pai, nessa época eles eram vivos. E a minha mãe e meu pai, né, meu marido ainda são vivos, meu marido ainda é vivo. Aí eu contei e eles falaram, não, mas é só um sonho, sonho não quer dizer nada, é porque ainda não é hora, é tudo no tempo de Deus, é porque Deus ainda não quis, acha que ainda não tá na hora, só que vinha a cobrança, né? Quando que vão ter um filho? Quando a gente é solteira, assim, ó, quando que vai casar? No meu tempo, era. Quando que vai casar? Vai ficar pra titia? Não vai casar? Essas coisas assim que falavam pra mim, não sei pra vocês. Pra mim era falado isso, pra minha irmã. E aí quando eu casei veio a cobrança. Ah, toda mulher quando casa fica um ano e já tem um filho e vocês não têm? Quando que vão dar um herdeiro? Essas cobranças assim que eu nunca gostei. Essas cobranças que eu nunca gostei. E aí resolvemos, né, depois de 3 anos, ir procurar um médico. Agora eu fiz o nó, vou mostrar aqui pra vocês e já continua a história. Aí eu coloco assim. Mas enfim, aí eu fui no médico, eu e meu marido, e nós fomos no clínico. Daí o clínico, na verdade ele era o médico da família, né? Aí ele falou que quem tinha que ir no médico primeiro era o meu marido, né? Ou seja, fazer os exames. Então ele foi e fez os exames, primeiro aqui em Campo Belo do Sul. Aí o resultado foi que o problema estava nele. Mas as pessoas, assim, como que eu vou dizer? Eu vou ser bem sincera, do lado dele, falavam assim, não é com ele, o problema é com você, porque os outros irmãos têm, meus irmãos também tinham filho. Não é com ele, é com você e tal. Quando criança eu tive um problema, então eu também achava que era comigo. Mas ele foi e fez o exame em Lages. Deu o mesmo resultado. Que não era, que era com ele. Então foram 2 vezes, né? Aí a gente foi morar em Caxias do Sul. Lá em Caxias, eu trabalhava para uma mulher, né? Ajudava a cuidar de um casal de idoso. E lá vem a pergunta, mas você não teve filho? Garanto que teve e deixou para tua mãe cuidar. Jamais ia deixar o filho com a minha mãe, para minha mãe cuidar. Eu mesmo ia cuidar, não foi ela que tinha feito, né? E eu disse, não, eu não tenho. Não, mas garanto que você tem. Você deixou, porque tem muitos que deixam para os pais cuidar e vai morar em outra cidade. Mas eu nunca ia fazer isso. Daí, a mulher lá da casa que eu morava, ou seja, a sobrinha dela, disse, eu trabalho com médico, quem sabe você quer que eu marque uma consulta pro teu marido? Eu disse que eu queria, aí foi marcado a consulta. E eu fiz errado, ó, vou ter que desmanchar. Conversando, fiz errado. Aí foi marcar a consulta e ele foi. Eu fui junto.
E o médico pediu, o médico examinou ele, eu não entrei no consultório, né? Eu fiquei na salinha de espera. Aí o médico examinou ele e pediu para ele fazer uns exames lá. Daí ele fez o exame. O médico disse, era 100%, 90%, agora eu não lembro porque o exame eu perdi. Mas dizia lá a porcentagem, era mínima para conseguir, para mim engravidar, né? O médico disse assim, só se você vá, falou aonde, e faça um exame de sangue, e esse exame, na época, custava 15 reais, que se fosse no dia de hoje, eu acho que era bem mais. Não sei fazer as contas, sabe? Mas, aí ele continuou dizendo que o médico não sabia de nada, que não era com ele, que era eu que tinha aqui no médico. Aí, como tava morando lá em Caxias do Sul, lá tinha ginecologista, aqui em Campo Belo naquela época não tinha. Aí eu fui no ginecologista fazer o exame, e quando, aí sim que me caiu o mundo, porque eu continuava com aquele sonho, você não vai ter, você aqueles dois, né, do meu sonho, você pode ter outro, mas não vai ter, e risada, e eu comecei a ficar com medo, né, desse sonho. Mas enfim, quando eu fui no ginecologista, que ele mandou fazer os exames, quando ele olhou nos exames, ele disse para mim, ele disse, você não tem problema nenhum, você pode ter quantos você quiser. O problema tá mesmo é no teu marido, não é com você. Gente do céu, parece que o meu mundo desabou. Parece que o meu mundo desabou. Ah, só aí eu fui entender o motivo do sonho, né? De que você pode, mas você não vai ter, você nunca vai conseguir, você não vai ser, né? No sonho, o sonho que eu tinha. E aí, nesse dia, eu chorei muito, passou muitos pensamentos bobos na minha cabeça. E quando meu marido pegou o exame dele, eu escondi, porque eu queria provar as pessoas, né, que falavam que não era ele, era eu. Bom, eu fiquei 2 anos e 2 meses morando em Caxias. Aí a gente voltou para Campo Belo. E quando a pessoa que falou para mim que o problema era comigo, perguntou assim, e os herdeiros, quando que vai vir? Falou pro meu marido, hein? O nome dele é José Di, mas chama Zé Di. Hein, Zé Di, quando que vai vir o herdeiro? Ele disse assim, não vai vir nunca, porque o problema não é eu, é a Rita. Eu disse, é comigo, parei. Vim aqui em casa, peguei o exame, fui até a pessoa e mostrei. E aí eu disse para a mãe dele, a senhora que sabe ler, a senhora é inteligente, leia aqui e veja quem é, aonde que tá o problema. É comigo o problema? Pessoal, nunca mais me falaram nada. Me deram a ideia, a minha família, sabe? A minha família me deu a ideia de adotar uma criança. Mas o outro lado não quis. Fazer o quê? Eu bem que queria. Adotava bem bebezinho, né? Bem pequenininho. Só nascer de adotar. Não. Do lado dele, ninguém aceitou. É porque eles falaram que adotivo, né? Depois eu não ia saber de quem que era, talvez ia incomodar, essas coisas que eu não vou falar muito, porque eu acho que nem pode. Mas enfim, eles falaram muita bobagem.
Mas mesmo assim eu disse que eu queria, mas o meu marido não quis. Não sei se foi bom eu não ter adotado, ou se foi ruim, não sei. Mas a única coisa que eu sei é que esse é o sentimento que eu tenho, né? De eu não ter tido. Então, quando alguém, alguma mulher engravida, seja da família ou não seja, eu gosto de bordar uma toalhinha e dar, né? Porque eu penso assim, ó, eu queria tanto, eu não pude. Então, essas pessoas que podem, eu vou fazer, bordar uma toalha. Ó. Se eu sei o nome, eu escrevo o nome. Quer dizer, eu não escrevo, minha sobrinha escreve e eu bordo. Se for o ponto cruz, não precisa ela desenhar, porque daí é só contar os pontos. Mas se for tipo esse daqui e o ponto russo, daí ela tem que desenhar para mim. E é isso, pessoal. Se vocês aí que me assistirem, as mulheres que também passaram por o que eu passei, comenta aí, me digam se é ou não é ruim ter a cobrança de que você não pode ser mãe. E de que ainda tem algumas pessoas que falam assim, ó, na Bíblia tá escrito que a mulher que não tem filho vai ser uma árvore seca na porta do céu. Só porque eu estudei a Bíblia e não tem nada disso. Não sei de onde as pessoas inventam tanta bobagem pra gente. Aí por isso eu ficava triste. Por isso eu chorei muitas e muitas vezes. Tá certo que foi como se eu tivesse filho, porque eu tenho um sobrinho meu que ele ficou aqui morando comigo. Bem, na verdade, mora até hoje, porque ele fica um pouco na mãe dele, um pouco aqui na minha casa. Mas ele veio ficar assim comigo, ele tinha 3 aninhos. E quando ele já estava bem apegado comigo, a mãe dele achou que eu ia tomar ele dela. E aí ela conquistou ele. Mas mesmo assim ele tá bastante tempo assim comigo. E agora eu tenho a minha irmã especial, né? Eu cuido da minha irmã especial. Então é como se os dois fossem, né, um filho. E esse meu sobrinho, ele é sobrinho e é filhado. E eu considero como se fosse um filho. Na verdade, todos os sobrinhos, eu quero bem todos eles. Eu tenho bastante sobrinho, graças a Deus, tenho bastante. E conversando fiz errado de novo. Mas eu vou desmanchar e vou acertar. Por isso a gente tem que estar concentrada, né? Mas como eu queria contar essa história para vocês, já faz muito tempo que eu tinha que contar, eu tinha que, né, que desabafar, porque outra coisa que eu acho ruim, tipo quando eu vou passear em alguma casa, que é muito difícil, é raro eu ir passear em casas assim, de outras pessoas, eu só vou na casa dos meus irmãos, dos cunhados, mas de outros eu não vou, até porque nós mulheres que não temos, não tivemos filhos, a gente sabe o tanto que é ruim. Aí a gente chega numa casa onde tem, no meu caso, onde tem bastante mulher, qual é o assunto delas? É contar como que foi a gravidez, como que foi quando ganhou o filho, como que foi os primeiros passos e tudo mais. E aí a gente fica lá que nem boba. Que assunto que a gente vai falar se a gente não teve filho? Aí tem que ficar que nem uma boba lá, só escutando. Na verdade, se eu conseguir, eu mudo de assunto. E se eu não conseguir, eu, agora que tem celular, mas na época que não tinha celular, eu me sentia muito ruim. Mas agora que tem celular, eu ponho o fone no ouvido e fico escutando coisas no celular, para mim não estar escutando as histórias. Meu filho isso, minha filha aquilo, quando eu engravidei foi assim, quando a fulana nasceu foi desse jeito. Eu vou contar o quê? Mas a vida é assim. Olha, pessoal, agora eu acertei.
Eu tinha feito ao contrário, agora tá certo. Então, mulheres que estiverem me assistindo e que não são mãe, comentem aí pra mim se vocês não se sentem assim, que nem eu. Eu até hoje, né, eu sei que agora eu não posso mais, né, porque eu já tenho uma idade aonde que eu já tenho 50, então já é mais difícil. Mas vocês aí me falem o que vocês sentiram quando começaram a cobrar sobre não ter filho. E aí, ó, a minha toalhinha, agora eu vou trocar um pouco de assunto, porque senão eu começo a ficar nervosa e eu não posso. Eu vou fazer mais um ponto aqui pra me mostrar. Ó, eu puxo a linha pra cá, não sei se tá dando de ver. E aí eu faço isso aqui. E agora para arrematar, pessoal, eu faço assim, ó, eu coloco aqui por trás, ó. Dá pra vocês verem. Coloco aqui por trás e saio aqui, ó. E não vai ficar aparecendo a linha. Deixa eu cortar. Olha só que coisinha mais lindinha que ficou, né? Aqui, ó, eu tinha passado a tinta relevo, mas ela não era 3D. Por isso ela ficou assim, porque aqui era pra ser a luz, aqui as luzinhas. E esse eu não lembro se era uma Kombi, o que é que a minha sobrinha desenhou. Agora eu vou mostrar um tapete que eu tô fazendo pra sobrinha neta que mora em Florianópolis. Aí eu amo fazer coisa pros sobrinhos, sabe? Sobrinho, sobrinho e sobrinho neto. Olha só. Esse aqui é um tapete que é pra minha sobrinha, né? Que tem 6 anos agora. Deixa eu virar aqui. É uma gatinha, porque ela gosta muito de gatinha. É uma gatinha. Pessoal, quando eu terminar, quando tiver pronto, as toalhinhas e esse tapete, ele é muito grande, né? Eu não sei se eu vou terminar tão rápido, mas quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês, tá, pessoal? Então, pessoal, eu vou terminar a toalhinha aqui e quando tiver pronto eu volto e mostro para vocês.